Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Já vi embaixo uma coisa horrível. Mas aqui eu subi no inferno. Eu tenho um probleminha. Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. O idiota, primeiro que eu não quero que você fique stalkeando. Eu sabia que você queria me responder quando fez isso, e responder pessoa burra e negacionista, me fazendo perder tempo pra editar é uma merda. Segundo, para de brincar como se eu fosse doente por colocar a Medaka no vídeo e sair pra jogar Fortnite. Aquilo foi claramente uma brincadeira porque diferente de você, eu tenho criatividade e sei entreter as pessoas para que fiquem presos no vídeo até o final, e não só jogo um PNG tosco do seu personagem lixo na tela com textinho em cima por 3 minutos. Ninguém merece aguentar essa edição porca sua. Primeiramente, se a Gimo estivesse alucinando, isso significaria que a história em algum momento teria que deixar claro que a visão dela está distorcida, que ela está delirando ou que há algo contradizendo suas falas. Mas nada disso acontece. O mangá nunca trata as falas dela como algo questionável, muito pelo contrário, tudo que ela diz sobre sua própria existência e consciência se mantém firme dentro da lógica da obra. Pense comigo, se alguém dentro da história começa a perceber que está num mangá, mas os outros personagens não têm essa noção, isso faz dessa pessoa uma alucinada? Claro que não. Isso só mostra que essa pessoa tem um nível de percepção superior. Se um personagem secundário diz que está num mundo irreal, isso pode ter 1000 interpretações, porque ele não tem o conhecimento da Gimo. Ele pode estar falando de forma filosófica, pode estar sentindo que sua vida não tem sentido, mas ele não está afirmando com certeza absoluta como a Gimo faz. Pois a fala dela não é uma dúvida, nem uma suposição, é uma afirmação direta. Ela sabe que está em um mangá, e isso é coerente com a natureza dela, já que a Gimo é um ser que transcende a narrativa comum da obra. Ela não tá achando que tá num mangá, ela sabe. E isso só reforça. A maioria dos personagens vive dentro da lógica interna da obra e não tem noção da quebra da quarta parede. Isso não prova que a Gimo está errada, só prova que os outros são limitados. Logo, chamar algo de alucinação sem nenhuma evidência é simplesmente tentar ignorar um fato mostrado visualmente. Se fosse uma alucinação, a obra daria algum indício disso, mas não dá. Pelo contrário, a Gimo constantemente demonstra que está além da narrativa e em plena consciência. Mudou o próprio gênero inclusive. Eu nem deveria chamar isto de refute porque ele não argumentou nada, apenas negou as provas da Gimo saber que está numa ficção e o próprio episódio mostrar isso com o anime passando atrás da sua TV, ele basicamente só negou e fez piadas desmerecendo meu vídeo, e de brinde com essa edição horrível que ele só tocou um PNG do personagem dele estático, e algumas imagens repetindo a postagem dele que eu refutei aquele lixo de argumento de esquizofrênia. E ridículo que pessoas que concordem com o Ok esse leigo fala só sendo igual aquele Kevin Cardoso que posta 1000 edits pra desmerecer a Gimo, edits lixos que ele pega de modelos prontos do CapCut, e posta conteúdo mais 18 pra farmar visualização de forma nojenta, literalmente um esquizofrênico doente. Aqui a conta dele pra vocês deem 7 anunciarem o conteúdo. Mas vamos ao Francisco. Nesse meu vídeo teremos a participação especial do meu amigo Decepticon, outra pessoa que refutou o Frambucha, e ele vai ser responsável por refutar a parte do elástico que foi o único argumento lixo que ele usou. Seja bem-vindo, Decepticon. Passo a palavra para... E aí, pessoas? Pra quem não me conhece, eu sou o Deception, ou Mac, como a Najimi me chama. Eu tô fazendo aqui uma aparição rápida só para explicar a questão do elástico, que por algum motivo ainda é um argumento que muitos haters de Medaka Box, o Francisco incluso, usam para diminuir a Gimo. Mesmo que isso já tenha sido refutado várias vezes. Enfim, vamos aos fatos. A primeira questão que a gente tem que abordar é entender o porquê aquele elástico afetou a Gimo. E para isso a gente precisa entender o que cada personagem de Medaka Box representa. Resumindo o máximo possível, Medaka representa a protagonista, aquela que está sempre destinada a vencer.
O Kumagawa representa o antagonista, aquele que está sempre destinado a perder, não importa o quão poderoso ou quantos hacks ele tenha. E por outro lado, Hajime e o Yuriko são os mais importantes entre eles, com Hajime basicamente representando o autor de uma obra. E na narrativa do mangá, um autor não pode vencer o leitor se o leitor não se importar com a sua obra. E o Yuriko é justamente uma metáfora, feita para representar o leitor que não se importa com a obra. Aquele elástico não era um elástico comum, como as pessoas, como o próprio Francisco, dizem, e sim era um objeto forte o suficiente para superar até mesmo a casualidade do All Fiction, além de termos o fato de que a Hajime propositalmente se permitiu ser acertada pelo elástico, e o próprio Yuriko reconheceu que tudo era parte de um plano da Hajime, isso porque a Hajime escolhe jogar com as regras do próprio verso, e não por ser limitada a elas. Ela escolhe segui-los por vontade própria, mas isso não a limita. Em resumo, basicamente o feito do elástico ele não nerfa em nada a Hajime. E basicamente isso que o Francisco e vários haters de Medakabox cometem é basicamente uma falácia de negligência das provas. Basicamente eles só estão escondendo todo o contexto por trás do elástico para tentar parecer que a Hajime é inferior a um elástico, sendo que tem muito mais contexto por trás daquilo. E além disso, uma coisa que vai ressaltar sobre o Francisco é o quanto ele opina sem saber do que está falando. A própria Najimi já postou na comunidade um debate que tive com ele nos comentários do Kawaii. E basicamente ele só respondia com ignorância. Ele faz figurinhas debochando da Hajime de qualquer coisa, mas ele nem tem propriedade no que fala. Só para vocês terem uma pequena noção, depois desse meu pequeno debate com ele, onde eu falei basicamente o básico do básico, ele simplesmente me bloqueou. E não tenho o que esperar muito de alguém como ele, né? Basicamente é isso que ele, basicamente todos os haters de Medakabox fazem. Bloqueiam e continuam tirando sarro, mas não assumem a derrota. Enfim, esse maluco é patético. Além de que vamos seguir o fato de que ele basicamente só faz um copia e cola do que o Maoi e o Karma falam. Mas ele ainda assim não sabe ainda o que tá falando, e ele ainda tem seguidores que concordam com o que ele fala e acham que ele tem propriedade no que diz, sendo que ele literalmente só debocha, repete e basicamente nega tudo o que você fala. Tu é doido, Tu é doido, tá doido, endoidou, doido? Tu é doido, tá? Endoidou, doido, rei, endoidou, doido, tu é doido, tá doido, rei, doidinho, rei, doido!